Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, seguindo o nosso planejamento, eu vou falar sobre a segunda parte do tema 8, que basicamente é a parte de duplicatas descontadas, tá? É importante fazer a leitura do livro base, que é o livro de contabilidade empresarial, para você complementar o estudo. E logicamente eu não vou conseguir esgotar o capítulo. Eu selecionei os principais pontos, geralmente aqueles que vocês precisam de mais orientação, mais auxílio para estudar e absorver o conteúdo, tá bom? Antes de entrar propriamente no conteúdo da aula de hoje, eu tenho uma atividade para passar, que é uma atividade em grupo, tá? Essa atividade eu vou dar um prazo maior e depois eu vou abrir um espaço, um campo no Store para vocês postarem a atividade. É basicamente investigar a estimativa de perda. Na aula passada, a gente, melhor, no vídeo passado, na videoaula passada, eu falei sobre a estimativa de perda, a PECLD, que representa a incerteza no recebimento de fluxo de caixa dos clientes. Então, é uma conta importante para avaliar fluxo de caixa, geração de fluxo de caixa, considerando possibilidade de perdas ou inadimplências. Bom, falamos, né, praticamente no laboratório, ou seja, entre nós. Agora a gente precisa buscar o que as empresas estão fazendo em relação a isso. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês se organizem para investigar como que a estimativa de perda, a PSLD, é calculada nas seguintes empresas. Então, o G1 vai trabalhar com a B2W, o G2 com a Gol e assim sucessivamente, conforme a gente fez na última atividade em grupo. As demonstrações contábeis elas já estão disponíveis no Stoa, então vocês não precisam se preocupar em buscar essas DFs ou DCs. Elas estão basicamente no tema 7, demonstrações contábeis das empresas de G1 a G8. Tá? E depois de verificar como que a empresa faz essa estimativa, quais são os métodos, quais são os critérios, se é uma análise histórica, se é uma análise prospectiva, se leva em consideração fatores variáveis da economia, enfim, isso é importante mencionar na resposta. O segundo é com relação à despesa de PSLD em 2009, em 2019 e 2018. A empresa fez uma estimativa de perda nos dois balanços, lembra? As empresas divulgam 2019 e publica 2018 também, comparativamente. Então você como usuário da informação, você tem acesso aos dois números, ou seja, o ativo de 2019 e o ativo de 2018. A receita de 2019 e a receita de 2018, para você analisar a evolução. Aumentou, diminuiu, a gente já tratou sobre esse ponto. Eu quero que você investigue se essa estimativa aumentou ou diminuiu, olhando a demonstração de resultado dos 2 anos. E, claro, buscar alguma explicação para essa variação. Então, basicamente, essa é a atividade. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem escrever para nós. Eu e o Gabriel estamos à disposição. Bom, entrando propriamente na aula, a gente já falou basicamente sobre os 3 primeiros pontos, que é custo ao mercado, as perdas, PCLD. O exercício eu já passei para vocês, já disponibilizei no Stoa. Vocês podem começar a resolver, se já não resolveram. E para hoje ficou esses 3 últimos pontos. Então, basicamente, é duplicata descontada. O primeiro, que é a parte de disponível, é apenas para reforçar, a gente não entrou
basicamente no pronunciamento de fluxo de caixa, que é uma norma. Eu até coloquei a fonte para você acessar a norma. Então, está aqui. Depois você pode entrar com calma. Mas basicamente é para reforçar um conceito que já foi discutido quando a gente aprendeu a demonstração de fluxo de caixa, depois dos balanços sucessivos. Então, caixa equivalente de caixa consiste em um numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Basicamente, o caixa, o que você deve levar em consideração? O caixa representa espécie, numerário em espécie, dinheiro e depósitos bancários disponíveis. A empresa pode ter contas bancárias em alguns bancos. E também entra no conceito de disponível o tal do equivalente de caixa, que são aplicações financeiras de curtíssimo prazo de alta liquidez, aquelas que são prontamente resgatáveis. Os dois pontos a gente já tinha discutido anteriormente, eu trago apenas como novidade a própria norma, vocês podem olhar e complementar os estudos aí em relação ao CPC 03, tudo bem? Bom, e vamos ao que mais interessa, que é a parte da duplicata descontada, que é uma operação muito comum nas companhias, nas empresas, que é basicamente antecipação de crédito, antecipação de fluxo de caixa. Eu vou falar sobre essa operação, vou apresentar algumas características, algumas instituições financeiras ofertam esse produto, disponibilizam informação sobre esse produto, essa operação, digamos assim. E eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Tudo bem? Então, tem conceitos novos nessa aula. Preste atenção e depois, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para nós ou então postar no fórum, como a gente tem feito. Muito bem. Bom, geralmente a empresa faz a sua venda a prazo, tá? Ela faz a emissão da duplicata a receber. E após a emissão, a empresa pode ficar com o título, ou seja, esperar que o cliente pague a duplicata, ou então ela pode simplesmente descontar essa duplicata no banco. O desconto da duplicata no banco, formalmente, quando a gente vai estudar aspectos formais dessa transação, você encontra a terminologia endossar. Você endossa a duplicata. Você passa a responsabilidade de recebimento para outra instituição, que nesse caso é o banco. Então você endossa para o banco e envia o título ao mesmo, transferindo ao mesmo sua propriedade e recebendo em troca o valor do título, deduzidas as despesas incidentes sobre essa operação. Então, regra geral, você tem um título, você tem uma duplicata a receber, você gostaria de receber antecipadamente. O banco faz essa antecipação. Faz com o maior prazer, mediante o desconto de uma taxa, mediante o desconto de uma despesa. Tudo bem? Então, é uma operação muito comum de antecipação de fluxo de caixa nas empresas e os bancos estão preparados para lidar com essa operação. Claro, mediante a cobrança de juros. Então, o endosso, a transferência dessa duplicata não exime a empresa da responsabilidade de pagar o título na eventualidade de o mesmo não ser liquidado pelo devedor. Como funciona isso? Ora, você descontou a duplicata e tem uma data, o cliente tem uma data para liquidar a duplicata, liquidar o título. E se o cliente não pagar essa conta? E se ele não liquidar a duplicata, o título? O banco vai bater na porta de quem? Ele vai bater na nossa porta. Então, basicamente, quando a gente oferece
a duplicata é como se fosse uma garantia. Você recebe do banco antecipadamente, você entrega a duplicata e fala, banco, agora você vai receber do meu cliente. É claro que o banco faz o desconto da operação, ele cobra os juros. Mas a gente já deixa combinado. Se o meu cliente não pagar na data combinada, é claro que eu vou assumir essa responsabilidade. Então, por isso, o endosso da duplicata, a gente diz, não exime, não tira a responsabilidade da empresa de pagar o título. Claro, se o mesmo não for liquidado. Assim, na essência, essa operação é como se fosse um empréstimo, sendo que as duplicatas são dadas em garantia. É a natureza de um empréstimo. É um empréstimo, basicamente. Tem a duplicata, quero dinheiro, quero fluxo de caixa. Não tenho fluxo de caixa. Entrego a duplicata para o banco e o banco antecipa os valores, considerando que a duplicata é uma espécie de garantia. Essa é a ideia básica. Eu entrei aqui na tela do Bradesco para mostrar para vocês que essa operação tem informações nas principais instituições. Então você pode encontrar informação no Bradesco. Então, características desse produto. Suas duplicatas são descontadas no prazo de 10 a 210 dias. Você pode assinar um contrato limite, fala sobre os encargos que são cobrados no momento da transação. Não é possível descontar duplicatas de terceiros. E aqui tem mais informações sobre os aspectos operacionais. Depois vocês podem acessar. No banco Caixa, na Caixa Econômica, também tem informações sobre o desconto de duplicata. Então fala, é uma operação de crédito destinada a micro e pequenas empresas comerciais, fala mais sobre o público-alvo do banco, é permitido o desconto de no máximo 6 duplicatas de cada cliente da sua empresa. À medida que estas forem sendo liquidadas, a carteira aceita novas duplicatas até atingir o limite de 6. Então ela já vai colocando essa limitação em relação ao desconto. Fala também sobre os encargos, os juros que são cobrados, aspectos de formalização, aspectos operacionais da operação. Então eu convido vocês depois a navegarem pelas páginas desses bancos ou outros bancos também para se informarem a respeito dessa operação, que é muito comum no mercado. Vamos aos exemplos então. Antes de falar sobre uma conta nova, antes de falar sobre as novidades, eu gosto de mostrar já efetivamente como acontece. Quais são as implicações contábeis, quais são as implicações nos balanços sucessivos. E depois a gente vai evoluindo nos conceitos novos, nas contas novas, tudo bem? Então o primeiro ponto é você tem uma duplicata a ser descontada de 20 mil reais. Então você fez uma venda a prazo e tem contas a receber de 20 mil. E você precisa do fluxo de caixa para comprar material, para pagar os colaboradores, para pagar os tributos, enfim, diversos desembolsos vão acontecer ao longo do mês e você não tem caixa. Então você vai no banco, o banco fala, eu vou descontar essa duplicata para você, Ricardo, mas eu vou cobrar juros de 6% ao mês. E eu vou cobrar também uma despesa bancária no ato do desconto. Qual que é o vencimento da duplicata, Ricardo? São 2 meses. Então vamos fazer a conta. Então, os juros totais dessa operação, considerando juros simples para simplificar a nossa conversa. É claro que você sabe que em matemática financeira a gente trabalha com juros simples e juros compostos. Nesse tipo de transação, na prática, você trabalha com juros compostos. Para fins de simplificação, para fins didáticos, eu vou trabalhar com juros simples. Tudo bem? Muito bem. Então, como que eu vou calcular os juros? 6%, que é a taxa ao mês, vezes o valor do título, 20 mil reais, vezes o prazo, o período da duplicata, que são 2 meses. Nesse caso, os juros totais da operação para os 2 meses é de 2.400. Tudo bem?
1.400 no primeiro mês, 1.200 no primeiro mês, 1.200 no segundo mês. Bom, entendi. Banco, a duplicata é de 20, mas você vai descontar R$1.000 no ato da despesa bancária e você vai descontar também 2.400 de juros no ato. Tá, entendi. Então, quanto que eu vou receber na minha conta? Bom, considerando esses descontos, eu só posso receber 16.600. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como fica nos balanços sucessivos. Antes de mostrar os 16.600, no saldo inicial, eu teria, antes do desconto, eu teria uma conta de clientes de R$20.000, antes do desconto isso, tá, pessoal? E, para simplificar, meu capital social é de R$20.000. Total do ativo, 20.000. Total do passivo, um SPL, 20.000. E eu teria o desconto. O desconto, eu sei que vai entrar na minha conta corrente, após o desconto dos juros, a despesa bancária, 16.600, conforme a gente já fez a conta. Tira os 2.400, tira os R$1.000, você tem à disposição 16.600 na sua conta. Muito bem. Então eu vou registrar um aumento na minha conta de bancos de 16.600. Isso é o principal ponto. Fez o desconto, recebeu, é como se fosse um empréstimo, lembra? Então recebe os 16.600 no ato, depois do desconto. Muito bem. Os 20.000 que são referentes à duplicata, eles são registrados também no meu passivo, como duplicata descontada. Então veja, no passivo, Ricardo, sim, veja, passivo, duplicata descontada. Mas qual que é a lógica de registrar uma conta de duplicata descontada no passivo? Eu vou explicar para você. Pensa comigo. A gente fez uma antecipação de recursos das duplicatas no banco. Sim, isso eu entendi. Nós estamos antecipando. Combinamos com o banco o seguinte: se o meu cliente não pagar essa duplicata, quem vai pagar? Somos nós, a nossa empresa. Então a gente assume a responsabilidade, assume a obrigação caso o cliente não pague. Exatamente. Ricardo, mas esse cliente é bom. Ele tem uma nota A, ele tem um excelente rating na minha avaliação de crédito, na minha avaliação de risco. Ele vai pagar. Tudo bem. Você vai registrar esse passivo de R$20.000 chamado duplicata descontada. Quando ele pagar o banco, você dá a baixa nesse passivo. Então, registrar esse passivo de R$20.000 chamado duplicata descontada, não significa que você vai desembolsar os R$20.000. É como se você estivesse sinalizando para o usuário da informação, para quem está analisando as contas dessa empresa, o seguinte: eu descontei uma duplicata, R$20.000. Se o cliente não pagar, se o meu cliente não pagar o banco, eu assumo essa responsabilidade. Qual seria o desembolso nessa hipótese? R$20.000. Pá, coloco isso no meu passivo. Ricardo, mas ele tem um excelente rating. Tudo bem. Depois que ele pagar, você dá a baixa. Simples assim. Então a lógica de colocar a duplicata descontada no balanço, na conta do passivo, é basicamente essa. Você pode ser acionado se o seu cliente não pagar. Tudo bem? Na sequência, eu tenho duas contas novas, que são as contas redutoras. Não é? Eu vou limpar Ficou poluído? Aqui. Bom, falei então sobre o banco, falei sobre duplicata descontada. O que eu preciso explicar agora? Juros a apropriar e despesa bancária a apropriar. Basicamente são essas contas, tá? Juros a apropriar. Basicamente são as despesas financeiras
os juros que a gente calculou no slide anterior. Vocês lembram? 20 mil reais vezes a taxa de juros, que é de 6%, vezes os 2 meses. Ou seja, é o total de juros ao longo do prazo da operação, 2.400. E abaixo a despesa bancária, de R$ 1.000. Por que eu estou registrando no passivo? Essas contas são chamadas contas redutoras. Eu, basicamente, não posso ainda registrar despesas. Despesa financeira e a despesa bancária. Então, o que acontece? Há um desconto em relação à duplicata. O total desse desconto é de 3.400. Em essência, esse desconto é uma despesa financeira da empresa. É uma despesa financeira. Juros e despesa bancária. Poderia chamar de despesa financeira? Poderia. Não é despesa administrativa, não é despesa de venda. É uma despesa de natureza financeira. Na demonstração de resultado apareceria em outra categoria de despesa. Tudo bem, eu entendi isso, Ricardo. Mas você, no desconto, no ato da duplicata, apesar de você não receber esses 3.400, ou posso dizer que você está pagando, você está remunerando o banco em 3.400, você não pode reduzir o seu resultado em 3.400. Em outras palavras, você não pode registrar despesa de 3.400. Essa despesa ela é reconhecida de acordo com o prazo da operação. Então até o final da operação eu vou registrar 3.400, isso, mas não no ato. Essa é a ideia. Se você não pode registrar no ato, você cria essas contas redutoras, a primeira de juros a apropriar e a segunda de despesas bancárias a apropriar, cada uma com o seu saldo, sinalizando para o usuário da informação ou para quem vai ler esse balanço que são despesas que ainda não passaram pelo resultado, mas vão passar, de acordo com o prazo do contrato. Essa é a ideia. Então você tem um total de ativo no desconto da duplicata de 16.600 e você tem um total de passivo mais PL do mesmo valor, 16.600. Decomposto da seguinte maneira: 20 mil é o valor da duplicata descontada, sendo reduzido pelas contas redutoras de 2.400 e R$ 1.000, que sinalizam despesas financeiras que vão passar pelo resultado até o final da operação. Tudo bem? Após o primeiro mês, no final do primeiro mês, o que vai acontecer? Bom, digamos que eu não usei o saldo do banco. Vou me preocupar apenas com o desconto, com o reconhecimento da despesa financeira. Não vou me preocupar com a utilização dos 16.600, que na prática poderia acontecer no primeiro mês. Por exemplo, compra de materiais, pagamento de colaboradores e outras despesas que eu já comentei. O que vai acontecer? Ricardo, passou um mês. Passou. Posso reconhecer a despesa referente ao primeiro mês? Pode. Qual que é o total? 2.400 de juros a apropriar. Para 2 meses. 1.200 para o primeiro mês, 1.200 para o segundo mês. Isso significa que, ao final do primeiro mês, você já tem uma despesa financeira de 1.200. Mais a despesa bancária, que você também pode reconhecer. Então você reconhece parte da despesa bancária, parte dos juros. Quanto exatamente? É a metade, nesse caso, considerando que nós estamos trabalhando com juros simples. Então, o meu resultado, se eu fosse colocar uma conta de resultado aqui, abaixo do balanço sucessivo, eu teria despesa financeira. Imagina, tem uma linha de despesa financeira. De quanto, Ricardo? 1.700. Metade da despesa bancária e metade da despesa com juros. Então,
eu vou transferir, lembra, faça a transferência para lucros e prejuízos acumulados. De quanto? Da despesa financeira total. Nesse caso, de 1.700. Ah, entendi. E agora, pensa nos saldos iniciais das contas redutoras. Quando você criou essas contas, no desconto da duplicata, elas tinham o valor de 2.400 e R$ 1.000. Ao passar de um mês e reconhecendo a despesa financeira e a despesa bancária, você tem que reduzir o saldo dessas contas. Exatamente em 1.200, que corresponde ao valor do primeiro mês, e 500, que corresponde ao valor do primeiro mês também, mas nós estamos falando da despesa bancária. Então, basicamente isso. Você está reduzindo, você está utilizando as contas redutoras, você está atualizando as contas redutoras e fazendo o reconhecimento da despesa financeira de 1.700. No segundo mês é a mesma coisa. E agora você faz o reconhecimento da parcela final. Então, mais 1.700 de despesa financeira que veio da DRE. Então, você está transferindo despesa financeira para a LPA. E em juros a apropriar, você tem a redução da conta juros a apropriar. Lembra, juros a apropriar é uma conta redutora. Ela tem o sinal negativo. Então, para você reduzir essa conta, claro, mais 1.200 no final do primeiro mês, mais 1.200 no final do segundo mês. E o mesmo com a despesa bancária. Tudo bem? Então, você está utilizando o saldo final das contas redutoras e reconhecendo a despesa financeira. Aí você recebe o comunicado do banco, o banco te liga e fala: olha, Ricardo, tá tranquilo, seu cliente rating AAAA veio aqui e fez o pagamento da duplicata. Então, tranquilo, você não tem mais nenhuma responsabilidade para com o banco. Negócio encerrado. Aí você vem e dá a baixa na sua duplicata, dá a baixa em R$ 20.000 e também dá a baixa em R$ 20.000, que corresponde ao valor do que você tinha a receber do cliente. Então, dá a baixa no contas a receber ou na carteira de clientes e dá a baixa em duplicata descontada. E nesse momento você encerra essa operação. Então ela termina quando você recebe o comunicado do banco. Ricardo, tá ok. Final das contas, eu tenho 16.600 no banco, disponível para utilizar nos meus gastos. E eu tenho o meu capital social de 20.000 e as despesas financeiras totais. De quanto? Os 3.400. 2.400 de juros e os R$ 1.000 de despesa bancária. Nesse caso, você consegue entender como acontece o desconto e quais são os efeitos patrimoniais e também de resultado do desconto de uma duplicata. Tudo bem? Para verificar se você entendeu, eu tenho mais um exemplo e apenas para reforçar. Nesse caso, o desconto da duplicata é de R$ 50.000, juros é de 7% ao mês, despesa bancária de R$ 2.000 e o vencimento, nesse caso, é de 3 meses. Então eu tenho que pensar em juros para 3 meses, exatamente. Então você tem juros 7% vezes o valor do título, vezes os 3 meses, você tem total de juros por juros simples de 10.500. Considere como saldos iniciais. Saldo inicial. Então, antes da duplicata, antes do desconto da duplicata, R$ 50.000 contra o capital social. Ótimo. Você tem o desconto. Tudo bem. Quanto que vai descontar? A gente fez a conta.
10.500 mais R$ 2.000 de despesas bancárias. Então vai descontar 12.500. Tudo bem, 12.500. Significa que 37.500 vai entrar na conta corrente dessa empresa. Perfeito? Então, o valor da duplicata é de R$ 50.000. Ao descontar juros e despesa bancária, você recebe efetivamente 37.500. Você cria aquela conta no passivo chamada duplicata descontada para sinalizar que, se o cliente não pagar, você assume essa responsabilidade. E você registra juros a apropriar e despesa bancária, que é referente aos 12.500 de despesa financeira. Que nesse momento, no dia do desconto, quando você fecha a operação, você recebe do banco, você não pode reconhecer no resultado. Por quê? Despesas financeiras são reconhecidas ao longo do tempo da operação. Essa é a ideia. Esse é o critério. Bom, ao final do primeiro mês, então você vai reconhecer ao longo de 3 meses. Essa é a diferença em relação ao exemplo anterior. Então, ao dividir a despesa financeira de 12.500 por 3, você tem, na verdade, 4.166 ao final do primeiro mês, o mesmo valor ao final do segundo mês e o mesmo valor ao final do terceiro mês. Você vai reconhecendo também, fazendo a redução das contas redutoras, exatamente. Porque as contas redutoras têm sinal negativo e ao reduzir tais contas, você simplesmente utiliza o sinal positivo para os 3 meses também. Então, 3.500 de juros para o primeiro mês, 3.500 para o segundo mês e 3.500 para o terceiro mês. E 666, que refere-se à despesa referente à despesa bancária. E, obviamente, os 3.500 mais 666, você vai chegar na despesa financeira de 4.166. Essa é a ideia. Recebeu o comunicado do banco? Banco, ele pagou, tá tudo certo? Pagou, Ricardo, pode dar a baixa. Então eu vou dar a baixa em duplicata descontada e vou dar a baixa em clientes. Ao final desse período, dessa transação, eu tenho bancos de 37.500, que obviamente eu poderia ter utilizado ao longo desses 3 meses para pagar as minhas despesas. Não tenho mais nenhum contas a receber desse cliente, zero. Duplicata descontada, zero. Não tenho mais nenhuma responsabilidade, considerando que ele já fez o pagamento para com o banco. O capital social é de 50.000 e as despesas financeiras dessa operação são de 12.500. Certo? E nesse caso a gente encerra o segundo exemplo. Bom, algumas considerações agora para complementar e consolidar alguns conceitos que foram apresentados nos exemplos. Primeiro, juros e despesas bancárias. Eles não podem ser lançados como despesa imediatamente. Não podem ser lançados como despesa imediatamente, já que eles se referem ao tempo a decorrer de hoje até a data de vencimento. São, na verdade, encargos são encargos referentes à operação financeira. E essa operação financeira tem um prazo. Poxa, então vamos reconhecer de acordo com o prazo da operação. Essa é a ideia. Até lá, digamos que você está no início da operação, você não pode reconhecer essas despesas financeiras ainda. Você utiliza as contas redutoras do passivo, conforme eu apresentei nos 2 exemplos. O que mais é importante falar? Eu já falei sobre as despesas bancárias, eu vou reconhecendo ao longo do tempo, ou seja, de acordo com o regime de competência. Se você reconhecer imediatamente, ou seja, no dia do desconto, você não estará aplicando o regime de competência, você estará aplicando o regime caixa. Comigo.
no dia do desconto, você já pagou os juros e a despesa bancária. E se você colocar no resultado a despesa, você estará, na verdade, seguindo o regime de caixa, o regime financeiro. E a demonstração de resultado segue o regime de competência. Ou seja, aquela despesa financeira, ela é referente ao período do empréstimo, ao período do desconto, que é de 2, 3, 4 meses, dependendo do contrato entre a empresa e o banco. Bom, o primeiro exemplo, referente aos 16.600, eu elaborei o balanço ao final de alguns momentos. Nesse caso, nós estamos no dia do desconto, tá? Então, Ricardo, eu gostaria de ver o balanço patrimonial, a estrutura do balanço no dia do desconto. É o primeiro exemplo. Então, você vai ter os 16.600 que entrou no banco da empresa, os 20 mil eu não vou tocar, eu não vou mexer nos 20 mil reais, e a duplicata descontada, eu já expliquei o motivo de registrar esse passivo. A questão da responsabilidade que a empresa pode assumir. Juros a apropriar e as despesas bancárias são contas redutoras que aparecem reduzindo o passivo duplicata descontada. Ao final do primeiro mês, eu gostaria de ver o balanço patrimonial. Muito bem. Bancos, não acontece nada, pois a empresa não utilizou o caixa. Clientes, não acontece nada. Duplicata descontada permanece até o comunicado do banco, não vou mexer nessa conta. E, obviamente, juros a apropriar e despesas bancárias são reduzidas. Porque ao final do primeiro mês, lembra, você já reconheceu despesa financeira. 1.200 de juros e 500 de despesa bancária. Totalizando uma despesa financeira, se eu fosse olhar em a demonstração de resultado, teria uma DF, uma despesa financeira de quanto? De 1.700, certo? Essa despesa financeira de 1.700 é transferida para lucros e prejuízos acumulados, então eu teria um LPA de 1.700 negativo. Tudo bem? Após os 2 meses e após receber o comunicado do banco, como eu teria o balanço patrimonial? Então, passaram-se os 2 meses e o banco já comunicou. Tenho ainda os 16.600 na conta corrente da empresa. Desconto, a duplicata descontada já dei a baixa após receber o comunicado. Já utilizei o saldo de contas redutoras, não tenho mais nada para apropriar ou para reconhecer no resultado. E eu tenho o prejuízo, nesse caso eu tenho o prejuízo ou LPA de 3.400. Aqui eu não coloquei o capital social, né? Eu tinha colocado um capital social de 20 mil reais. Então aqui só está faltando o capital social de 20 mil reais. Depois é só vocês atualizarem aí nas notas. Aí totalizando os 16.600. Bom, resumo da ópera. Duplicata descontada é uma forma de captação de recursos a curto prazo, é uma antecipação de recursos, de fluxo de caixa. Basicamente são 2 momentos. Eu tenho desconto da duplicata, onde a empresa já tem o pagamento das despesas financeiras. No segundo momento, o cliente paga a duplicata ao banco, você recebe o comunicado e dá a baixa na duplicata descontada. Ou então, o cliente não paga a duplicata ao banco, e nesse caso você assume a responsabilidade de fazer o pagamento. É uma outra situação que depois a gente pode discutir. Então, basicamente, a conta de duplicata descontada ela vai aparecer no passivo patrimonial. Tá? Então, tem alguns pontos aqui apenas para reforçar o estudo de vocês, mas esses pontos basicamente já foram explorados aí ao longo do exemplo. Tá? Esses pontos a gente já discutiu basicamente. Bom, eu vou disponibilizar um exercício para vocês praticarem essa nova transação.
Vamos trabalhar, é assim que a gente aprende contabilidade, é fazendo exercício. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado a todos pela atenção. Um abraço.